Olá, boa noite para você. 6 pessoas foram presas em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, suspeitas de roubar e clonar carros de luxo. Um dos integrantes dessa quadrilha é um guarda municipal. O guarda municipal foi preso em casa, no bairro União. Alexandre Gonçalves Santana, de 39 anos, estava afastado da função por uso de drogas. Ele era responsável por guardar os carros roubados e clonar os veículos antes de serem revendidos no Rio de Janeiro. Também foram presos Luiz Gustavo Pulqueiro Silva e Matheus André Luiz, todos de Belo Horizonte. Outras 3 pessoas foram presas no Rio de Janeiro. Eles tinham como alvo veículos de luxo da marca Fiat. Era uma associação organizada, com divisão de tarefas, hierarquizada, inclusive por isso eles vão responder por crime autônomo de organização criminosa. Um dos integrantes era responsável por abordar as vítimas em posse de uma arma de fogo, roubar o veículo, enquanto o restante da equipe aguardava na cobertura com aproximação visual deles. Iago Stefan Martins era o líder da quadrilha. Ele está foragido. Segundo a polícia, o bando roubou pelo menos 10 veículos. Estão presos preventivamente, e vão responder por organização criminosa, roubo qualificado e adulteração de sinal identificador de veículos, sem prejuízo de eventuais outros crimes que foram descobertos durante a investigação. Por causa do mau tempo, vão ser retomadas neste sábado de manhã as buscas dos destroços e dos corpos dos ocupantes do monomotor que havia sumido na última terça-feira. Peças da aeronave foram encontradas hoje à tarde na Serra do Caraça, em Santa Bárbara, região central do estado. O local é de acesso difícil, fica num trecho íngreme com muitas pedras e sem estrada. Peças do avião foram vistas entre as fendas das montanhas. Desde ontem, os helicópteros da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, além de uma aeronave pilotada por um amigo das vítimas, trabalhavam nas buscas. Foi esse amigo quem avistou primeiro os destroços. Hoje, equipes do Núcleo de Operações Aéreas e da Aeronáutica também fizeram levantamentos na área. Segundo as investigações, o último ponto onde o sinal de celular das vítimas foi captado fica perto de uma antena da estrada de ferro Vitória-Minas, ao pé da Serra da Canastra. A aeronave era pilotada por Fausto Mesquita, acompanhado de João Paulo Araújo, dono do monomotor, que decolou na última terça-feira do aeroporto de Caratinga, com destino a Pará de Minas. As causas serão apuradas pelo CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, no Rio de Janeiro. Está preso o trio que assaltou 20 pessoas na estação UFMG do MOVE e outras 30 numa lanchonete próxima. Os crimes foram no início da semana. Um dos suspeitos disse que roubava para viver a emoção. Olha só. O trio foi preso horas depois de cometer os assaltos. Maicon Ribeiro Costa, de 26 anos, Celton Batista Santos, de 18, e Fabrício Fonseca Fernandes, de 28, foram reconhecidos pelas vítimas. Segundo a polícia, eles assaltaram cerca de 20 pessoas dentro da estação UFMG do MOVE, na noite da última segunda-feira. Minutos depois, renderam mais 30 pessoas que estavam em uma lanchonete na Avenida Abraão Caram. Começamos a fazer diligência, identificamos um veículo e chegamos até uma oficina na BR-040, já chegando em Ribeirão das Neves. Lá nós identificamos o Maicon, que rapidamente confessou que teria participado do crime e nos levou até os outros 2 autores. De acordo com a polícia, eles roubaram cerca de R$3 mil em dinheiro e vários celulares. Os equipamentos seriam revendidos para lojas de telefonia de shoppings populares. Era uma espécie de roubo-ostentação, que passavam fotografias com dinheiro, com os bens subtraídos e mandavam para amigos, para namoradas. Apesar de alegarem arrependimento, um deles admitiu que praticava os crimes em busca de emoção. A gente gosta e acostuma desde menor, quando fica de maior não consegue parar não, infelizmente é isso aí, a gente não consegue ficar quieto não. Um adolescente gay que foi espancado em Juiz de Fora rebateu a versão da jovem que se apresentou na delegacia e confessou a agressão. Ele disse que a homofobia foi sim o motivo do crime. Os hematomas vão sumindo aos poucos, mas as cenas da agressão continuam bem claras na memória do adolescente de 17 anos. Agora vou esperar passar para eu poder voltar à minha rotina normal. O médico falou
que ele poderia ficar cego de uma vista. E a doutora pediu urgentemente um raio-x do nariz dele, que parece que o nariz dele foi quebrado. A vítima acredita que o motivo da violência foi o preconceito por ele ser homossexual. Uma jovem de 18 anos admitiu ter agredido o adolescente, mas negou a homofobia. Tem 2 anos que eu briguei com a prima dele. As ameaças começaram por volta de uns 3 semanas atrás. Ele tentando me bater, aí o menino pegou, foi lá e bateu nele. Aí eu peguei e dei 2 pauladas na cabeça dele. No dia da briga da minha prima, eu só separei. E daí, quando ela me via passar na rua, ela falava, você não deixou eu bater, seu gay, viadinho, assim que ela ficava. E depois disso, quando tava esse homem, que o marido dela que saiu da cadeia, quando ele me viu, aí começou o espancamento. Que o inquérito seja realizado e que nenhum deles fica fora disso, né? Que sirva de exemplo para todo mundo. O Ministério do Trabalho e o Conselho Tutelar de Varginha investigam a denúncia de que um menor estaria sendo explorado pelo dono de um trenzinho que faz passeios com a criançada pela cidade. O adolescente foi encontrado dormindo dentro do veículo. É nesse ponto que o trenzinho da Alegria ficou estacionado na última semana, de acordo com testemunhas. Segundo a denúncia, o menor de idade estaria em condições subhumanas de trabalho. O homem negou tudo. Comigo não trabalha menor, só tem um rapaz que trabalha comigo, ele foi agora na cidade aí comprar os negócios, ele é de maior, só tem um. O pagamento dele é feito em dia? Certo, tudo. Pouco tempo depois, a polícia encontrou um menor de idade dormindo na carreta. Uma mulher também estava no veículo. Ainda de acordo com a polícia, ela seria esposa do motorista do trenzinho. O rapaz que fez a denúncia tem 22 anos e é de Rio do Paranaíba, no interior de Minas. Ele diz que estava há pelo menos 15 dias fora de casa e dormia na própria carreta. Mas dormia em cima da carreta mesmo, ao céu aberto. Ele afirmou não ter carteira assinada e, após reclamar das condições em que estava, foi despedido. Não deu certo, o patrão falou comigo, falou, então você pode ir embora, damos R$50 aqui, se vira para você ir embora. Todos foram encaminhados para a delegacia de Varginha. O Ministério do Trabalho foi acionado e o Conselho Tutelar vai acompanhar o menor de idade. Ele tem 16 anos e é da cidade de Coronel Fabriciano, no leste de Minas. Segundo a Polícia Militar, nem o adolescente, nem o maior de idade tem um contrato de trabalho. A princípio configura aí a submissão de pessoas à condição análoga a escravo. O dono da carreta esteve também no Conselho Tutelar, mas calmo, ele disse que pediu autorização para os pais do menor de idade para ele trabalhar. Eu peguei o telefone dele mesmo, o pai dele estava em Belo Horizonte, e eu pedi autorização ao pai dele. Falei, seu filho está aqui, eu não sabia, ele é de menor, o senhor autoriza o seu filho a ficar aqui comigo? Ele falou, não, você só fala para ele não gastar o dinheiro tudo, para ele mandar um pouco para a mãe dele, mas ele pode trabalhar aí com você. Mas a conselheira faz um alerta, mesmo com uma suposta autorização da família, ele não podia trabalhar dessa forma. Não, ele teria que estar estudando e trabalhando como menor aprendiz. O diretor de uma escola da capital foi preso e levado para a delegacia pelo pai de um estudante com necessidades especiais que não conseguiu fazer a matrícula do filho. Esse pai é um promotor de justiça e alegou que o menino foi discriminado. A prisão do diretor surpreendeu os pais de alunos deste que é um dos mais tradicionais colégios da capital. Um absurdo. Nós vivemos num mundo de absurdos ultimamente, né? Está muito mal contada a história. É muito mal contado. Eu achei um absurdo do promotor. Abuso de autoridade. Membro do Ministério Público dando voz de prisão sem necessidade, eu acho que foi tremendo individualismo, sabe? Não pode acontecer isso. O diretor foi parar na delegacia depois que um estudante com deficiência foi reprovado no teste de admissão do colégio. O pai do aluno, que é promotor de justiça, ficou revoltado e deu voz de prisão, alegando que o filho foi discriminado. Em nota, o colégio disse que não vai se pronunciar porque houve um entendimento entre as partes. O diretor foi ouvido pela polícia e liberado. A Delegacia de Proteção à Pessoa com Necessidades está investigando a história. O Sindicato das Escolas Particulares de Minas confirma que a criança não obteve a nota mínima exigida pelo estabelecimento para ser admitida e classificou a atitude do promotor de justiça de dar voz de prisão como abusiva. Foi uma atitude arbitrária, realmente brusca, bruta, sem condições de ser dessa forma, porque afinal de contas esse aluno entrou de pé de igualdade e a escola nem sabia que ele tinha algum tipo de deficiência.
Em janeiro do ano que vem, entra em vigor uma nova lei que obriga escolas a receber alunos com deficiência, sem limitar vagas. O novo Estatuto da Pessoa com Necessidades determina que as instituições não poderão repassar os custos para os pais caso as crianças necessitem de um atendimento exclusivo de um profissional. A grande maioria das escolas, em torno de 95%, são escolas com 50 a 350 alunos que não têm fluxo de caixa para aguentar essa despesa. E com isso, se pela lei, por força da lei, for obrigado a aceitar e tiver esse problema, realmente escolas vão fechar e vão falir, porque não vão suportar esse custo. De acordo com a assessoria da Polícia Civil, a escola alegou que as vagas destinadas às crianças especiais já haviam sido preenchidas. Mas, segundo a delegada responsável pelo caso, uma lei federal garante esse direito aos alunos portadores de necessidades especiais. A lei não coloca limite e as escolas não podem negar a vaga sem justa causa. Quem descumpri-la pode pagar multa e ainda pegar de 1 ano a 4 de prisão. Testemunhas serão ouvidas nos próximos dias. Motoristas enfrentam trânsito lento na saída para o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. Na BR-381, por exemplo, o movimento começou a ficar intenso durante a tarde. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, são registrados mais de 5 quilômetros de congestionamento no sentido BH-Vitória. E quase 70 mil pessoas devem passar pelas 2 rodoviárias da capital até a próxima segunda-feira. Por causa do movimento, foi montado um esquema especial nos terminais. O repórter Danilo Girundi tem os detalhes. Até agora, quase 15 mil pessoas já deixaram a capital para o feriado de Nossa Senhora Aparecida. E para quem ainda pretende usar o ônibus para poder deixar a cidade, algumas dicas importantes com o gerente do terminal rodoviário, Ricardo Bordman. Ricardo, todos os destinos saem daqui da rodoviária do centro ou tem algum outro lugar que as pessoas devem prestar atenção? Não, além do terminal central, nós temos saídas do terminal José Cândido da Silveira, que lá são os destinos para o Nordeste, Espírito Santo, Belém, Brasília e cidades também do Rio de Janeiro. E quem tem criança e não é responsável legal, o que tem que ter? Olha, a criança tem que estar com a sua documentação, certo? Se não tiver, com os pais e os responsáveis de primeiro grau, tem que ir ao juizado de menores, que nós temos tanto aqui no Terminal Central, quanto na Estação José Cândido. No início desta semana, nós mostramos aqui no Jornal da Alterosa a denúncia do telespectador Alexandre Souza dos Santos sobre uma colmeia no alto de um poste de luz no bairro Goiânia, na capital. As abelhas picaram várias pessoas, inclusive ele. Depois de exibirmos a reclamação do Alexandre, uma equipe da CEMIG foi ao local. Mas, de acordo com o telespectador, o trabalho da empresa não adiantou muito não. Eles vieram, colocaram aquela sacola lá em cima lá, ó. Só que não adiantou nada, não resolveu nada não. Foi pelo contrário, agora que elas estão atacando mesmo. Tendo em vista que lá em cima lá tá tampado, elas estão começando a fazer uma casa nos pés do poste. E diante desse descaso, veja como ficou o rosto de uma das vítimas das abelhas. Será que desta vez o problema vai ser resolvido? Gravando um vídeo aqui, ó, para mostrar como ficou o meu rosto depois que eu fui atacado ontem novamente lá no depósito onde eu trabalho, na rodovia MG5. De acordo com a CEMIG, uma equipe vai retornar ainda hoje ao local para tentar resolver de vez o problema. A companhia disse que precisa esperar o período da noite, quando as abelhas ficam mais calmas. O Jornal da Alterosa continua abrindo espaço para o telespectador. Agora o vídeo vem de Ribeirão das Neves. O Fernando Cândido reclama do esgoto a céu aberto numa rua do bairro Veneza. Isso aqui que vocês estão vendo é água de rede de esgoto. Tem mais ou menos 3 semanas que estão vazando essa água de rede de esgoto aqui. Eles não fazem nada. Queria fazer essa denúncia aí para a Copasa, para ver se toma alguma atitude em relação, veja só, a água tá vazando e caindo na nascente, ou seja, poluindo ali o córrego que tem ali. O pessoal faz o uso da água ali, entendeu? Olha só o absurdo, isso é um descaso. A Copasa informou que vai enviar uma equipe ao local para verificar a situação.
Para o povo que sofre, só mesmo muita reza, viu? E essa foi, inclusive, a alternativa para a falta d'água em Caeté, na Grande BH. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. O ato foi um protesto contra a declaração do superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Ele teria dito que a situação só poderia ser resolvida com muita oração. Mas para os moradores, a falta d'água tem a ver com outro problema e bem mais antigo. O SAI tem anos na cidade aqui, mais de 30 anos na cidade aqui, e não tem investimento. Os mesmos problemas levantados em 2007, o SAI levantou novamente ontem que precisa instalar hidrômetro, que precisa buscar nova fonte de captação, que precisa de novos recursos, mas ele alega não ter recurso suficiente para isso. Neste bairro encontramos várias moradoras saindo de casa para buscar água em bicas. Dona Marcinéia foi uma delas. No apartamento da mulher, as pilhas de roupa e de vasilhas só aumentam. Isto porque o rodízio imposto pelo SAAI há poucas semanas, que deveria liberar água a cada 24 horas, não estaria funcionando. Só aqui já são 4 dias sem água. Esse menino quer água para beber, quer água para tomar banho e não está tendo. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade admite a crise hídrica. E a solução para tentar resolver o problema poderia vir de lá, da Serra da Piedade, segundo o superintendente do SAAI, que recebeu a nossa equipe, mas não quis gravar a entrevista. Um estudo já está sendo feito no local para captar água de um lençol freático. O projeto ainda precisa ser finalizado, mas por enquanto ainda não há previsão nem recurso para que a obra seja iniciada e concluída. Isso a gente fica muito triste de ficar sem água para beber dentro de casa. A gente volta já já. Um professor da rede pública estadual e 2 alunas dele são os únicos mineiros a participar da Feira Ciência Jovem em Pernambuco no fim deste mês. É um dos maiores eventos de incentivo à pesquisa do país. A ideia foi do professor de Química da Escola Estadual General Carneiro e os alunos abraçaram o projeto. Nós estamos utilizando caixas de leite para fazer uma linha do tempo onde serão colocados o processo histórico desde a origem do universo até o dia de hoje. Milena vai apresentar o projeto A Evolução das Ciências ao lado de Raíssa, na 21ª edição da Feira Internacional Ciência Jovem de Olinda. O evento será realizado entre os dias 28 e 30 de outubro e este ano vai contar com a participação de trabalhos de outros países da América do Sul. Vai ter uns quadros dos alunos, próprios alunos da escola, mostrando o que eles verão, o que eles acham que vai ser o nosso futuro. O caminho para se chegar a uma das feiras de incentivo à pesquisa mais importantes do país foi longo. O projeto começou na escola em fevereiro de 2014. Foi classificado pela UFMG Jovem e agora será o único trabalho a representar Minas Gerais na 21ª Feira Internacional de Olinda. Os alunos envolveram, realmente teve uma participação muito grande dos alunos, assim, 90% dos alunos envolveram com o projeto, realmente, abraçaram, fizeram coisas muito bacanas na escola. Acho muito importante para a gente levar isso para fora, para eles verem que nós não somos menores do que outros, não somos piores do que outros. Nós podemos sim, somos capazes de fazer alguma coisa legal, interessante. Está todo mundo empolgado? É todo mundo empolgado, é levar essa bará pro mundo. Quem puder ajudar o professor e as alunas é só entrar em contato com a escola pelo telefone 3671-7070, código 31. Boa noite para você e um ótimo feriado. Tchau.